aqui em São Tomé das Letras, nas montanhas. O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante polêmico, é um tema que vai, né, mexer com muita gente. Nós vamos falar sobre um assunto, né, que inclusive é um dos temas do discurso do Osho, né, que ele coloca a seguinte questão, e nós vamos discutir isso: o casamento e a morte do amor. Por que ele coloca isso? Tá? E por que a gente vai discutir esse assunto? É óbvio, já vou começar de antemão dizendo que isso não significa que não existam alguns casamentos que dão certo, que fluem de uma maneira harmoniosa até o fim da vida. Tá? Só que a gente vai tentar entender que isso não é regra, isso é exceção à regra. Você está entendendo? A questão é o conflito gerado. E de onde vem esse conflito, de onde vem essa situação? Só quem se separou, né, casou e se separou, pode entender o que a gente está falando. Okay? Mas aquelas pessoas que tiveram um casamento extremamente harmonioso a vida inteira e estão juntos até hoje, tá? Talvez isso que a gente vai discutir, pode até que tenha muita coisa que ela vai usar disso daí, dessas informações, para entender o seu próprio casamento, sua própria união, sua própria integração. Mas nós vamos começar analisando a psicologia estrutural da natureza humana, certo? A psicologia do ser animal, do homem animal. Aquela coisa bem detectada por Freud, né, por Sigmund Freud, da natureza sexual do indivíduo, do porquê ele procura o outro, por que ele deseja demais o outro, o sexo oposto, né? Por que ele tem a necessidade de dominar o outro, de possuir o outro, e não ter uma relação profundamente de liberdade, de um amor verdadeiro? Por que existe os ciúmes na relação? Por que existe a possessividade, o poder sobre o outro? Por que quando o outro abandona, o cara, não, sem ela eu não vivo, me suicido, me mato? Por que acontecem essas questões tão extremas nas relações afetivas? Né? Então nós vamos tentar entender devagarzinho, vamos entender por que nós escolhemos esse termo, o casamento e a morte do amor. O que significa esse simbolismo criado pela instituição, sociedade, chamada casamento. Não se esqueça que casamento é uma instituição criada pela sociedade ocidental. Ok? E pelas culturas em geral, tá? Que estão dentro desse padrão. Nós vamos mostrar que existem outras culturas, com outras tribos indígenas, que não existe esse padrão, né, de casamento. Às vezes você vai entender que até o homem sempre foi o líder, né, da matriz da coisa, né? Você vê, tem sociedades tribais onde o homem tem 4, 5, 10 mulheres, esposas, aquela coisa toda. Sociedade árabe é muito comum esse tipo de situação, né? Os reis, muitas esposas. Na Índia, o sultão, né? Então, por que o homem pode ter muitas mulheres e a mulher não pode ter muitos homens? Ser o contrário. Quem criou essas regras e essas verdades? Então é tudo isso que a gente vai tentar entender, discutir, que vem da própria natureza de dominação do homem, como o homem sendo o ativo e a mulher sendo sempre o passivo, o feminino sempre o passivo na relação. Ok? Muito bem. Então vamos entender a coisa bem tribal, bem primitiva. Vocês vão ver que os animais são assim e vocês vão entender que o homem tem um comportamento extremamente animal. E aí a gente vai entender por que o casamento não permite que dentro dessa instituição o indivíduo possa viver um amor verdadeiro. Um estado de amor que é raro quando isso acontece. Okay? Porque existe uma máxima que o Osho sempre coloca, é que o amor só pode acontecer na liberdade. O verdadeiro estado de amor só pode acontecer na liberdade. E duas pessoas só podem estar juntas, caminharem juntas, porque existe o verdadeiro amor entre elas, e não nenhuma obrigação. Porque o casamento ele se torna uma obrigação. Inclusive, se você vê a nossa sociedade há 50 anos atrás, separar era impossível. Ninguém podia se separar. A lei nem permitia que você se separasse. O desquite, existia o desquite, que era uma coisa terrível para você conseguir o desquite. Hoje não. O divórcio, essa coisa toda, a mulher não fica 2 meses com o marido. Casa, às vezes artistas, casa 3 meses depois já estão se separando, não querem saber, estou fora. Por quê? Porque existe no mundo hoje, e isso é uma questão estudada, viu gente? É a falência da instituição casamento.
Okay? A instituição casamento está falida. E você vê, e é o que mais a Igreja Católica defende, né? E defende com unhas e dentes, com aquela visão, que nós vamos discutir aqui também, o que Deus uniu, homem nenhum jamais separa. Essa máxima bobagem dita pela instituição Igreja. E se você estiver preso a essa instituição, a esses conceitos, você vai sofrer eternamente uma relação, por exemplo, uma relação totalmente desgastada, totalmente inconsistente, e você vai ser obrigado a viver essa relação até o resto, porque Deus é que mandou você ficar junto, você casou, agora não pode separar nunca mais. Ok? Né? Como dizia o Raul Seixas, né? Ele acreditou nas coisas que o padre falou. Então, é complicado. Bem, então vamos lá, vamos tentar entender por que o casamento, né, em alguns aspectos, pode ser a morte do amor. Ok? Nós vamos tentar entender também uma questão muito importante. Nós precisamos diferenciar duas coisas. Nós precisamos entender o que é o verdadeiro estado de amor e o que é a paixão. Ok? O que vocês se matam um pelo outro, vocês se apaixonam pelo outro. Vocês não amam o outro. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas se apaixonam pelo sexo oposto. Porque o amor é um estado de consciência evoluído do ser humano. Quando ele ama o gato, ele ama o cachorro, ele ama as plantas, ele ama a natureza. Como Jesus diz, ama o teu próprio inimigo. Você tem uma consciência mais ampla do seu sentimento. Você vibra esse estado evoluído, esse estado avançado de amor. Ok? Inclusive, num dos textos do Osho é muito engraçado, né? Ele conta uma história dele, que ele dava por dar aula numa escola, né, numa faculdade lá na Índia, né? E uma professora de matemática se apaixonou por ele, né? Então, e ele chegava assim, e essa professora chegava assim para ele todos os dias e falava assim: você me ama? E o Osho falava assim: mas é claro que eu te amo. Com certeza eu amo você, né? Porque o Osho vibrava isso aqui, não paixão, mas só. Aí, todo dia ela chegava, insistia. Aí um belo dia ela falou assim: mas se você tem certeza que você ama só a mim? Falou: aí já não. Você já é outro problema. Eu amo todas. Eu amo todo mundo. Todas as coisas. Por que você quer que eu ame só você? Por que você quer me impedir de eu viver o meu amor? Aí disse que a partir desse dia ela começou a se afastar dele. Por que as pessoas querem exclusividade? Por que elas não podem permitir que eu vibre o amor, que eu ame todas as coisas? Né? As mulheres são muito engraçadas num aspecto, né? Às vezes o marido também, tá? Na relação. Mas vamos supor se o cara está numa relação, casou, está no casamento. Aí o marido se interessa muito, gosta muito de futebol. Então começa a assistir futebol, ela fica puto da vida, porque aí não liga pra mim, liga mais pro futebol do que pra mim. E se o cara gosta de livro e fica lendo, só lê, mas você gosta mais dos livros do que de mim, não liga mais pra mim. Começa por aí. Então, ela não permite que o indivíduo viva os seus desejos, que o indivíduo viva aquilo que ele está realmente querendo viver. Se ele fosse livre, ele estaria vivendo. Então, a cobrança, as pessoas começam a cobrar atitudes. E que não são espontâneas. Aí vira uma obrigação, entendeu? Quando o amor vira obrigação, ele está morto. Ele tem que ser natural, ele tem que acontecer natural. E vocês vão ver que o casamento é uma obrigação. Vocês criam uma instituição obrigatória. E aí a coisa se torna complicada. E a gente vai entender de onde vem toda essa questão. Vamos analisar o homem primitivo. Tá? E vocês vão ver que o homem primitivo não mudou nada. Ou seja, todas as atitudes que o homem moderno tem hoje é exatamente instintiva e vem desse homem primitivo, desse homem animal, desse ser animal. Eu vou mostrar a ideia de um felino na floresta, um tigre. Certo? E vocês vão ver que todos os animais atuam mais ou menos dessa forma. O cachorro é assim, todos os animais são assim. Então, muito bem. Um cão, que a gente está mais acostumado a viver com ele, um cachorro, um cão, o que ele faz? Quando ele vira macho, ele é dominante da espécie, o que ele faz? Ele pega um território, ele virtualmente, ele demarca esse território. Ele fala: esse território aqui é meu.
Ok? E ele vai marcar esse território fazendo xixi nas árvores. Ele faz xixi, 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 xixi. Por isso que o cachorro mija no poste. Você não sabe por que o cachorro vira a parede, mira na parede, mira aqui? Ele está simplesmente marcando o território dele. Ok? Então ele tem o domínio sobre esse território, é dele. Se um outro tigre, um outro animal vier entrar aqui, ele sente o cheiro e entra, ele sabe que ele vai ser ameaçado. Se esse tigre detectar ele dentro do território, vai dar o maior pau, vai dar a maior briga, ele vai expulsar esse tigre daqui. Se ele for mais fraco, o outro tigre vence e toma o território dele. É a dominação. É igual a... Você já viu as tribos antigas humanas em guerras? Um tomando o território do outro, invadindo o outro. Alexandre o Grande, todo mundo querendo invadir tudo, tomar tudo. É a mesma coisa, o mesmo instinto está dominando o homem. Vocês vão ver que o homem é um ser animal, ele não evoluiu nada em termos dos seus instintos primitivos. Ok? Entendeu? Então o macho é o dominante da espécie. Então o que o macho faz? O macho ele procura trazer dentro desse território dele a sua fêmea. Ok? Quando ele traz a fêmea e tem a prole, todas as proles é a extensão dele mesmo. Então aqui ele vai defender essa propriedade dele como se fosse o próprio território dele. Então qualquer outro que ameaçar o filhote, que ameaçar a esposa dele, ele vai matar a unhas e dentes. Ele vai à morte para isso. Né? Ok? Quando a sociedade, por exemplo, o leão, por exemplo, ele é muito, tem certos animais que são individualistas. O tigre não vive em grupo. O leão já vive em grupo tal, e sempre tem o dominante da turma, certo? Tem mais gente aqui dentro. Os filhotes vão crescendo, eles ficam por perto, criam um grupo social, ok? Tá? Os babuínos são assim, os macacos e assim por diante. E sempre tem o mais forte, o mais dominante, que cobre as fêmeas, que o comanda pela força, controla e tem esse poder de controlar, de possuir, de dominar. Isso é um instinto que vem do próprio reino animal. E isso foi projetado pelos engenheiros genéticos das estrelas por causa do seguinte: se você quer ter uma nova geração biológica lá na frente, mais perfeita, você vai criar seleção natural, certo? Então os mais fracos, os mais moles, os doentes, não vão transmitir seu gene doente para a próxima geração. Por isso que o mais forte, o mais dominante, o mais viril, com mais saúde, ele vai passar o gene dele para frente. E os mais fracos não vão permitir que o gene passe para frente. Então você tem, a cada geração você tem uma espécie aperfeiçoada e mais avançada e mais evoluída geneticamente. Ok? Isso é um projeto da própria engenharia genética sideral. Você criar essas condições de ter esse instinto na sexualidade de dominante, de você ter atribuição. Você vai ver que o homem é assim. Por que vocês gostam da mais bonita e não se apaixonam pela mais feia? Ninguém se apaixona pela menina mais feia do colégio. Todo mundo se apaixona pela mais gostosa, pela mais bonita, porque tem maior atrativo sexual, tem maior atrativo afetivo. Né? Por que você acha que a revista que mais vende na banca é Playboy? Porque ela está tudo aquilo que você desejou ter e não teve. Está lá, aquele símbolo sexual, aquela coisa maravilhosa. Entendeu? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos simplesmente substituir aqui. Cadê meu paninho? Ah, aqui, desculpa, obrigado. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar o cão da jogada e nós vamos colocar o homem. Tá? Nós vamos começar com o homem primitivo, os homens tribais, sociedade tribal, para vocês entenderem a coisa. Então o homem tribal ele vai fazer a mesma coisa. Ele está aqui. Então, como ele é territorial, ele vai demarcar, só que ele faz o quê? Ele bota cerca agora. Certo? Ele vai botar uma cerca, ou de arame farpado, ou de madeira, mas ele vai cercar o território dele. Ok? Muito bem. Como o homem tem uma ação diferente, ele vai fazer o seguinte agora. Ele vai lá fora, ele pega uma vaquinha, domestica e traz a vaquinha para o território dele. Tá? Então tudo ele vai trazer para dentro do cercado dele, ok? Ele vai lá, ele pega uma caça, ele vai lá, ele pega um objeto, ele constrói a casinha dele aqui dentro para ele se abrigar. Aí vocês vão entender por que a palavra chama casamento. Por que casa tem a ver com casa? Entender a etimologia da palavra, de onde ela vem. Ok?
Então ele constrói a casinha dele. Então ele começa a trazer um monte de coisa para a casinha dele. Aí ele começa a plantar, fazer uma plantação, certo? Ele traz animais, cavalo, cachorro, gato, tudo ele vai trazendo para dentro do cercado. Então, na mente dele, tudo isso é propriedade dele. É meu. Se qualquer outro vizinho, qualquer outro indivíduo passar, entrar nesse território dele e ameaçar qualquer um desses objetos, ele vai defender com armas e dentes, da mesma forma que o cachorro, que os outros animais defendem a sua prole e o seu território. Ok? Aí ele faz uma carroça, né? Bota o cavalinho puxando a carroça, ele vai ter os objetos dele, ok? Então, se alguém roubar um cavalo dele, roubar um animal dele, roubar uma planta, roubar uma fruta, o cara vira um animal. Porque você está roubando a mim. É o meu território. Aqui ninguém tem. Eu defendo com unhas e dentes. É? Vocês lembram muito claramente como isso funcionava na Idade Mais Moderna, quando os americanos invadiram o Oeste, os ingleses invadiram o Oeste americano e os índios, as tribos indígenas. Os americanos chegavam lá, faziam seu cercado com a sua fazenda, certo? E os índios, era território deles, eles foram invadidos, os índios entravam em guerra, então, com esses caras, e os caras guerreavam, defendiam os territórios com unha e morte. Okay? É a típica reação ao comportamento humano, de invadir, dominar, o mais forte vence, mata e destrói o outro e cerca o território, isso aqui é meu. A sociedade moderna de hoje é isso, saindo de um avião, por exemplo, você vai ver que tudo está dividido, tudo está cercado, tudo está malhado, é uma malha, tudo cercado, tudo tem dono. Vai na cidade. A cidade é reflexo disso aqui. Cada casa devia ter um muro, tem um cercadinho, e ele está lá. A cidade é um conjunto de egos isolados, trancados dentro de seus corpos, dentro de suas casas. Todas as suas casas, a sociedade é assim, é tudo divididinha. Você tem a menorzinha, maiorzinha, mais luxuosa, mais chique, mas tudo dividido, tudo compartimentado, tudo. Essa é o reflexo. Vocês vão ver que o modelo social, o modelo de casa, de família, de casamento, parte desses instintos primitivos do ser. De achar que a única forma avançada ou de se organizar socialmente é desse jeito, através da família. E vocês vão ver que a família, isso não é palavra minha, mas eu assino embaixo. Porque eu não posso falar uma coisa que não foi eu que disse, né? Mas o Osho disse, a família é a primeira célula cancerígena da sociedade. Ó, a primeira célula cancerígena da sociedade. E que advém do casamento. Que é uma célula, ela começa, a sociedade funciona em função dessas células. E você vai ver que ela é um câncer. E o câncer começa aqui, ele afeta toda a sociedade. Afeta o comportamento de tudo que está acontecendo aí. Perfeito? Então por aí a gente vai entender o funcionamento. Agora, eu vou simplesmente pegar isso daqui, esse instinto primitivo, e vou transferir para a idade moderna hoje. Aí para vocês entenderem porque o casamento ele não dá certo. Muito bem, vamos só analisar isso aqui. Então, vamos lá. O homem moderno, ele vai fazer a mesma coisa. Então, o macho da espécie, ele é o dominante, sempre foi o dominante, então ele vai criar um território para ele. Ok? Está lá o macho. Esse território dele é, como os psicólogos dizem, a extensão do seu próprio ego. Porque o indivíduo, ele tem consciência de si mesmo como um ego isolado dentro de um corpo. Então, o seu corpo é o limite do seu ego. É o limite do seu ser. Ok? Tá? Mas, quando ele constrói a casa dele, ou o território, ele expande esse território, o ego dele se expande. Então, quando você penetra nesse território, ou mexe, ou fere esse território, é como se você estivesse ferindo o próprio corpo do indivíduo. Ele se sente ameaçado. Ok? Então, psicologicamente, é assim que o homem atua. Então, veja bem, vamos tentar entender um homem moderno. Tá? Então, o homem moderno, a primeira coisa que ele quer, que ele tem assim, é o carro. O carro dele é o símbolo do seu poder, da sua posse, certo? Imagine um cara comprando um carro novo, 0 km, traz aqui na garagem, põe o carrinho dele lá. Nossa, ele pega o paninho todo dia, e limpa o carrinho, e mexe no carro. Imagine se alguém riscar esse carro dele. Vocês já perceberam qual que é a ação de um cara quando tem o carro riscado? Ele vira um animal. Ele quer matar um filho da puta. Quer saber quem foi? Eu mato esse desgraçado. Eu tenho um exemplo disso de um vizinho meu,
que um gato pulou em cima do carro dele, nem arranhou, só dele perceber que o gato poderia arranhar esse carro dele, ele queria matar o gato, pegou um revólver para dar um tiro no gato. Você vê como é que o homem age instintivamente em função da sua propriedade, como ele defende inconscientemente essa propriedade. É posse. Por isso que vocês percebem que aí quando ele sai com o carro na sociedade, a extensão dele, imagina quando ele bate o carro, ou alguém bate nele, amassa o carro novo dele. Ele desce lá querendo matar outro. Nervoso. Ok? Vai pensando como é que funciona a coisa. Então esse ambiente aqui se chama, na sociedade moderna, casa. Certo? Tem a casa, lá, ó, o muro. Então o que esse cara faz? Ele vai lá, compra uma televisão, traz para casa dele. Compra o carro, traz para casa dele. Compra uma máquina de lavar, compra uma geladeira, compra isso, compra isso. Então ele vai enchendo a casa dele de coisas. E isso dá a sensação para ele de poder. Mas você não pode tocar em nada que é dele. Ele vai virar um bicho. Roubar, mexer. Muito bem. Agora está faltando o que nessa casa? Ele comprou tudo, a casa está bonitinha. O que está faltando para completar essa casa? Está faltando a mulher. Só que o problema da mulher, a mulher ele não compra da mesma coisa da forma que ele compra os objetos. Ele tem que sair lá fora e conquistar. Mas para conquistar, ele tem que entrar numa disputa, uma competição. E essa competição começa muito cedo na vida das pessoas. Porque um dos sentimentos mais profundos que uma alma encarnada tem quando entra nesta experiência planetária, densa, quando sai do plano espiritual e reencarna, é a solidão. Ok? Então uma das experiências mais terríveis para a alma é exatamente essa. A alma, quando ela encarna ou reencarna, né? Ela sai de uma condição espiritual, lá do plano astral, de uma sociedade bem avançada, e ela desce à superfície da Terra, habitando um corpo, e esquece totalmente de sua natureza pretérita. Então essa experiência faz com que esta alma, desde criança, desde muito criança, sinta a mais profunda solidão. E na solidão existe uma coisa chamada insegurança e medo. Então, essa pessoa vive um medo terrível, uma insegurança. Então, vocês vão notar que Freud entendeu muito bem isso, que a criança, desde quando ela nasce, ela precisa se apegar a alguém, ela precisa ter um apoio, ela precisa grudar em alguém para protegê-la. Então, a primeira coisa é a mãe. Ela tem um elo de ligação com a mãe muito forte, certo? Por isso que ela, inclusive, a sexualidade dela, por questão de projeto, está na boca, na fase oral. Então ela vai mamar e se alimentar, dá um prazer sexual muito grande. E a mãe dá esse prazer para ela. Né? Mas quando ela não está mamando na mãe, ela tem que chupar chupeta, ela tem que fazer chupeta, mamadeira, que aquilo dá um prazer sexual, dá um tesão para ela. E o Freud detectou isso, né? E o Freud entendeu muito bem a libido sexual infantil. As fases, né? Fase oral, fase anal, fase genital, essa coisa toda. Então a criança ela tem uma necessidade muito grande do outro. Aí quando ela começa a crescer, 3, 4, 5 anos, a mãe já começa a fazer o quê? Afastar ela. Ela tem que dormir num quarto sozinha, por exemplo. Quando ela é pequenininha, dorme no quarto da mãe e tal, fica com o apoio da mãe. Ela começa a crescer, a primeira coisa que a mãe faz é botar ela num outro quarto. Para ela é terrível essa separação. É como se ela estivesse sendo, presta atenção, rejeitada. Isso se chama o sentimento de rejeição. Então ela fica num trauma muito grande. Aí o Freud vai detectar os traumas na fase das pessoas. Quando a pessoa adulta, ela tem problemas psicológicos, o Freud vai lá buscar na infância, trauma de infância. Ou quando a pessoa está chupando chupeta, por exemplo, está maior prazer ali, maior tesão chupando a chupeta, vem o pai e vai, larga essa porcaria, onde você viu desse tamanho chupando chupeta, isso é feio, isso é horrível. O que a criança tem? Ela estabelece um primeiro conflito, porque entre o prazer que ela tem e a proibição. Ela não pode sentir esse prazer. Então ela fica reprimida. Essa repressão destrói a alma desse ser. Tá? Muito bem, aí, tudo isso, essa fase eu discuto, eu tenho um seminário com 8 DVDs, que eu discuto
Tantra, Sexo, Espiritualidade e os Relacionamentos Afetivos. Vocês podem assistir todos e você vê discussão de trecho por trecho. Essa palestra em específico, nós vamos falar do casamento. Então não posso ou seja, estender muito essa discussão. Tá? Muito bem. Então a solidão. Agora vamos pegar o jovem da sociedade moderna de hoje na fase teenager, na fase que ele começa a procurar o outro. 13, 14, entra na puberdade a menina, já vai procurar namoradinho, vai na escola. Então, na verdade, a coisa funciona assim. Você está lá na escola. A escola, na verdade, é o primeiro lugar aqui na sociedade moderna onde as pessoas se encontram, certo? Elas vão se encontrar para ter os relacionamentos. Então, na escola, geralmente, vamos fazer uma amostragem. Tem 2.000 alunos na escola. Né? Então, se coloca, né, 1.000 homens, a média, né, e 1.000 meninas. Ok? Então vamos colocar isso aqui, ó. Isso aqui, homem, né? Isso aqui, meninas. Ok? E pior ainda quando você vai naquele colégio que só tem homem, né? Ou só mulher, colégio de flores. Aí fica pior, porque o indivíduo não vive um ambiente onde ele possa se relacionar com o sexo oposto. Olha, acompanhem rápido essa discussão comigo. Aqui, nessa amostragem, vocês concordam com ter 10%, né? E às vezes eu estou falando 10% é muito. Geralmente é menos, é 1%. Que são meninas extremamente lindas, bonitas e gostosas. E 1% de meninos, ou 10%, que são tchãs, meninas, ficam loucos por aqueles 10%. Então, olha o que vai acontecer. Por isso que eu estou falando que o cara vai sair do quadrado dele para ir para a disputa. O jovem ele sai da casa do pai dele para ir para a disputa. Então, todo esse bando que está aqui, você concorda, por uma questão genética, por aquilo que eu falei para você, por que as pessoas se apaixonam pelo mais belo, pelo mais bonito? Ela deseja sexualmente o mais belo, o mais bonito. É um instinto isso, que está no nosso gene, é um instinto sexual. Então, todos esses indivíduos aqui vão se apaixonar por esse 1% aqui. E o contrário vai acontecer, entre homens e meninas. E vocês têm que entender que tem várias. E nessa amostragem aqui você vai ter o seguinte: você vai ter o menino rico, você vai ter o rico feio, você vai ter o pobre feio. Porque você já percebeu? Esses 1% de bonito, não precisa ser rico, não precisa ser pobre. Ela sendo bonita e gostosa, ela vai ser admirada e desejada por todo mundo. Mas agora essa turma que está aqui, o pobre feio, e você tem que entender que o pobre feio é o pior, né? Na história. Porque o rico, ele chega lá na escola com aquela motona, chega puta carrão, as meninas ficam todas doidas. Ai meu Deus do céu, que coisa. Né? E o pobre, coitado, fica que nem tonto. Tentando conquistar e falando, não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance. Isso é verdade, cara. Eu já fiz esse estudo para fazer esse trabalho. Isso aí não aconteceu faz mais ou menos uns 6 meses atrás. Eu estava num bar lá em Limeira, num bar noturno, uma casa noturna, e estava um amigo do meu lado, assim, um rapaz simples, né? Um rapaz legal, né? Não é um rapaz feio, nada, um rapaz legal, gente boa, tal, mas pobre. Aí chegou uma menina conversar comigo, linda, uma das mais bonitas do bar, aquela coisa linda, maravilhosa, ficou batendo um papo comigo e tal, de repente ela saiu. Quando ela saiu, sabe o que ele falou? Ele falou assim, puta merda, hein, Laércio? Pra pegar uma menina dessa, só ter no carro do ano mesmo, né? Tadinho. Eu não sei se vocês lembram uma propaganda que a Fiat fez, do Fiat Uno. Faz um tempo parou, que preciso achar na internet, porque eu quero ilustrar a minha palestra com esse vídeo. É assim, faculdade, descia, o menino saía da faculdade com o livro debaixo do braço, chovendo, e corria no ponto do ônibus na frente da faculdade. Certo? Vai esperar o ônibus, vai embora para casa. Aí descia uma menina gostosinha, mini saia, bonitinha, e uma voz falava na cabeça, olha, você está vendo, olha lá que linda a Mariazinha, que maravilhosa aquela menina, né? Mas olha, você nunca vai conseguir pegar ela. Aí passava um Fiat, pegava um Fiat Uno, parava um Fiat Uno, a menina entrava no Fiat Uno. Está falando, se você não tiver um Fiat Uno, jamais você vai pegar essa Mariazinha. Olha o conceito da propaganda. Super inteligente, porque agora o cara vai desejar o carro, ele vai fazer um puta esforço para comprar aquele carro, mas não porque ele quer o carro, porque na verdade ele quer pegar a menina. Por isso que o Osho tem uma frase, por trás de
todo volante de um carro chique último tipo tem um frustrado sexual. Porque o homem, ele é que nem um pavão, ele tem que se vestir, se ele for feio, né, ele tem que se vestir para poder competir na sociedade e conquistar a fêmea. E, para provar para vocês que isso é verdade, o Fantástico, há mais ou menos uns 3 a 4 meses atrás, ele fez uma reportagem em São Paulo da seguinte maneira. Ele pegou um cara, não bonito, um homem de uns 35 anos de idade, e com uma bicicleta, ele foi lá em Pinheiros, naqueles barzinhos, o buchicho de São Paulo, todo mundo sabe que é Pinheiros, aquele lugar lá, os barzinhos, né, a elite bonita da cidade. E ele foi de bicicleta, né, mais ou menos vestido e tal, mas simples assim, parou, né, deu volta com a bicicleta ali e tentava conversar com as meninas. Ninguém dava atenção, ninguém dava bola para ele. Juro, ele tentava chamar a menina, batia a menina, chegou, eu virava as costas e eu ia embora. No mesmo dia, o Fantástico filmando tudo isso, com câmera escondida, para ver o comportamento. Pega esse mesmo cara, vai lá, dá um trato de roupa nele, bota um trato, penteia o cabelo, os maquiadores, mexe nele, e mete ele numa BMW conversível, vermelha, e dá umas 20 voltas ali. E parra a BMW vermelha. Quando ele sai do carro, umas 300 mulheres em cima dele. E aí, como é que vai? Quem é você? Fala, não, eu sou do Mato Grosso, vim aqui, tô passando aqui, que sou fazendeiro, aquela coisa toda. Meu, as mulheres ficam loucas. Vocês estão entendendo? Então, para provar que mesmo as mulheres, elas não procuram às vezes o mais belo, o mais bonito, elas procuram uma segurança. E essa segurança não é amor, não é paixão, não é tesão. O que significa? Ela pode até casar com o cara, mas ela não ama, não apaixona, não tem tesão pelo cara, ela fica pela situação. O casamento está morto, já começa por aí a morrer. Porque na verdade, olha que louco, isso você tem que entender que aqui tem um homossexual ainda. O homossexual também vai se apaixonar por esse mais bonito aqui. Por isso que os homossexuais, na nossa sociedade, que é uma sociedade machista, competitiva, ele vai ficar vivendo a mais opressão ainda, porque ele é muito mais frustrado afetivamente, porque ele tem a certeza que ele não vai conseguir ser feliz, que ele não vai se realizar. Você está entendendo? A não ser que esse 1% mais belo também seja homossexual, aí ele fica feliz da vida que ele vai tentar conquistar. Mas esse mais belo homossexual também vai desejar o mais belo da turma dele. Ele não vai querer o mais feio, porque isso é uma disputa. Então, né? Aí, presta atenção quando esse 1% de meninas bonitas e esse 1% de meninas bonitas começam a namorar. Você vai deixar o resto tudo frustrado, tudo chupando o dedo. Vocês já sentiram, veja vocês meninas já sentiram, quando a sua paixão, a sua paquera, que você morre de amores, você vê ela com outro? Você vê ele com outra? Parece que o mundo desaba, meu mundo caiu. O Roberto Carlos tem uma música muito interessante, né, para descrever essa situação, que ele é um pobre feio. Porque eu falei que o feio rico, ele tem um jeito, é o cara da BMW. A nossa sociedade é materialista. Mas o pobre feio não tem jeito, ele tem 2 opções. Ou ele monta uma banda de rock, uma dupla sertaneja. Você está entendendo? Monta uma banda, vai ser artista de cinema, fazer alguma coisa, porque ele tem que chamar atenção, ele precisa chamar atenção. Vai ser jogador de futebol, ele tem que ser rico, ele tem que ganhar, ele tem que ser feio, ele tem que fazer sucesso. Ou seja, em termos, ele tem que chamar atenção tem que ser sucesso. Sem sucesso, porque o sucesso é o modelo social. Está lá a dupla sertaneja, ou dupla de rock, Beatles, até que você tem, a mulher ficava louca, ela descabelava, morria, não é verdade? Simbolicamente, na psique das pessoas, fala, porra, eu preciso ser igual aquele cara está sendo amado, está sendo desejado, e eu sou uma merda, que ninguém vai me ver, ninguém sabe que eu existo. Então ele quer o sucesso, quer a fama, quer o poder. Porque assim, ele sai da frustração sexual e afetiva dele. Por isso que o Osho tem a mesma frase. Por trás de todo político e todo homem que deseja poder, tem um frustrado sexual. Porque o cara que é afetivamente harmonioso, ele não deseja poder, não deseja dinheiro, nem tampouco ser rico. Já quebra pela raiz. Porque na verdade, eu posso provar para vocês, numa discussão muito mais ampla, que todas as grandes guerras, todos os grandes conflitos que a humanidade tem, o fundamento é o indivíduo sexualmente frustrado e afetivamente frustrado, que leva a essas questões.
Porque ele vai atrás do poder, ele vai atrás de tudo, para cobrir essa falha dele, e aonde o mundo entra em colapso. Numa sociedade avançada e evoluída, isso não iria acontecer. E o problema seria detectado. Então, nós vamos chegar no casamento. Você percebeu? Vamos pegar o feiozinho daqui, desse lado, e o feiozinho desse lado. Os dois frustrados, porque as paixões dele já arrumou outra, já estão namorando outra, e ela fica chupando o dedo. Virgem. Aí, ela tem aquele amiguinho dela feio, que ela não gosta, que ela só vive junto, porque não tem outra, mas olha pro cara assim, chega uma hora e fala, quer saber de uma coisa? Já que eu não tenho aquela, vai tu mesmo. Mas esse vai tu mesmo, é aquela coisa meio, né? Vou dar pra esse cara aí, senão eu vou morrer virgem. Né? Vou pegar essa menina mesmo, não é o ideal, não é o que eu quero, não tem tudo que eu quero, vai isso aqui mesmo, não tem outra. E ela acaba se relacionando, namorando, às vezes até se apaixonando um pouco por aquela pessoa, mas não é o ideal dela. O que acontece? Ela vai ficar 1 mês, 2 meses, vai transar, ela enjoa. Aí parece um outro mais bonito, que dá atenção para ela, ela já pula naquela direção, porque aquilo nunca foi o ideal dela. E, se você fizer uma análise, 99% da sociedade vive um relacionamento não ideal. É um relacionamento, aquele relacionamento, não tinha outro, vai tudo. Você está entendendo? Então, esse já é um ponto a ser analisado. Agora, o outro aspecto é esse cara aqui. Vamos voltar a essa situação. Vamos supor que ele foi lá fora, ok? Ele se apaixonou, deu certo, a menina se apaixonou por ele também. Aí, enquanto está namorando, presta bem atenção, enquanto está namorando, não casou, nada, porque a sociedade nossa criou 3 coisas, né? Namoro, noivado e depois casamento. Tem até aliança. Então veja bem. Enquanto ela está lá fora, ele não tem muito poder sobre ela. Presta bem atenção, então ele está namorando. Quando ele está namorando, você vê, ele agrada, dá presentinho, dá flor, ele precisa fazer tudo para conquistar a fêmea. E chocolatinho todo dia, manda cartinha de amor, pela internet, oi bem, estou morrendo de saudade de você. Agora a internet, né? Torpedo. Faz de tudo, ela fica toda melosa. Você conhece, né? Presta atenção na situação. Aí, ele não, isso é frustrante para ele não ter poder, porque quando alguém, ele está com a namoradinha, ele percebe que a namoradinha não está gostando muito dele, ele começa a se apaixonar por outro, começa a olhar para outro. Imagine você com a sua namorada e a sua namorada olhando para outro. O cara fica louco, né? Ou chegando para outro assim, olha, você viu que menina bonita? Imagine se alguém paquera essa menina, ele fica louco, é matar, ele entra numa briga, é uma confusão, olha para minha mulher, é posse, propriedade dele. Mas no namoro, ele sabe que não é dele. Então ele faz tudo para agradar, tudo para se apaixonar. Porque ele pode perder a qualquer momento. Aí a sociedade cria, e essa insegurança dele precisa terminar. Ele não pode viver eternamente com essa insegurança. Então, ele criou uma instituição chamada casamento. Casamento significa trazer essa corna aqui para a casa dele. Mas não se esqueçam que a partir do momento que ela cruzou essa fronteira aqui, o que ela se torna? Propriedade dele. Ela não vai encarar mais a mulher da mesma forma que encarava quando ela estava fora. Ela vai encarar agora como se fosse o carro dele. Da mesma forma que o indivíduo mexe no carro, risca o carro, ele mata, tortura, a mulher é a mesma coisa. A mulher se torna um objeto. Mas quando a mulher entra na casa, ele relaxa, fala, então, ufa, agora ela é minha, cara, agora ninguém mais mexe, ela é minha. Ela é totalmente minha. E ele relaxa. Aí não dá mais chocolate para ela, aí transa com ela todo dia, dorme na mesma cama, ele começa a ficar... Você percebe que enjoa? Sexo enjoa, vocês sabem que sexo enjoa. Tem até uma historinha para contar. Não caipira com a esposa dele, né? 30 anos de casado, não comia a mulher dele, fazia uns
2, 3 anos, tinha mais vontade, tinha mais tesão pela mulher, e vão numa feira de gado, de boi, os dois. Tá lá, chega num stand de um boi assim, boi, né? Olha esse boi aqui, fantástico, cobriu 200 vacas em um mês. Mulher que eu tô, tá vendo, marido? Tá vendo, marido? Olha, 200 vacas, 200, viu? 200. O marido sabe. Aí vai no outro stand, o homem fazendo um programa. Esse touro campeão aqui, né? 500 vacas por mês. Tá vendo, marido? Tá vendo? Olha só, 500 maridos. E você, ó, nada, pá. Aí o terceiro touro, né? 1000 vacas por mês. Tá vendo, marido? 1000 vacas por mês. Cutucando o marido. E você nada. Falou, minha filha. Mas pode ter certeza que não é com a mesma vaca. Vocês entenderam? Que a mesma vaca eu não ia aguentar comer 1000 vezes. Aqui também, presta atenção, todo mundo sabe e não vamos ser demagogo. Por que esse homem, depois de um tempo de casamento, ele perde o tesão pela mulher dele? Ele perde aquele tesão, mas o tesão por outras mulheres ele não perde. Por que você acha que ele vai procurar prostituta? Por que você acha que ele tem as revistas Playboy, filme de sacanagem, tudo porque ele está infeliz? Mas ele está preso. E agora estou preso. Estou casado. Posso me separar. Geralmente os relacionamentos acabam muito cedo. O tesão, a paixão acaba muito cedo. Tem uma outra piada de um casal caipira também. 6 meses antes do casamento. Os dois sentados no banco da praça do jardim, né? Abraçadinhos, se beijando. E aquela lua bonita no céu, né? Aí vem uma nuvem que cobre a lua. E a mocinha fala, bem, olha lá, a lua está se escondendo de nós. Fala, oh, meu amor, ela está escondendo porque está envergonhada diante de sua beleza. Mesmo assim, 6 meses depois do casamento, no banco do jardim, ele aqui, ela 1 metro de distância no banco. Aquela cara dele. Né? Mesma cena, a lua brilhando no céu e a nuvem vem. Encobre a lua. Ai, bem, olha lá, a nuvem está encobrindo a lua. Ei, sua besta, não está vendo que vai chover? Vambora! As coisas mudam. Ele não encara mais essa mulher como objeto de conquista. Ele já conquistou. Vocês entendem que Freud explica uma coisa, que eu vou ter uma palestra específica sobre o tema chamado compulsão. Todas as vezes que uma pessoa é frustrada afetiva e sexualmente, ela procura a saída numa solução diferente, numa situação diferente. Então ela vai desenvolver um padrão chamado compulsivo. Então ela pode ser compulsiva para comer. Então ela começa a comer, porque dá prazer. Tudo que dá prazer, que substitui o sexo, o tesão, ela começa a comer. E ela começa a engordar. E quando ela começa a engordar, ela começa a ficar muito feia sexualmente, e ela sente isso, ela internamente ela sente uma frustração, não vou ser mais amada, ninguém vai me querer. Então a frustração aumenta, ela come mais. Ela vai comer e fica um círculo vicioso. Quando ela não quebrar esse círculo, porque tem essas coisas mórbidas, 200 quilos, não consegue parar de engordar, não consegue desequilibrar. Porque existe um desequilíbrio psicológico aí, e está no afetivo. Porque ela volta nessa competição aqui, ela volta nessa frustração aqui. Vocês podem fazer uma pesquisa. Todo casal que se separa, todo homem que se separa, a primeira coisa que ele faz é trocar o carro e comprar um carro novo. Por quê? Porque ele tem que voltar na conquista. Ele tem que voltar para a competição. Quando ele conquistou a fêmea, ele relaxa, ele já troca o carro, já joga o carro velho dele, já não dá um presente mais para a mulher, a casa fica um lixo. Ele não quer dizer, eu já tenho, minha mulher é minha, está aqui. Ele precisa mais fazer o esforço de conquistar. Vamos fazer uma coisa interessante. Agora esse casal aqui, ele vai ter 2 filhos. Um homem e uma mulher, um casalzinho, ok? Você imagine se essa mulher dele sai fora da cerca e trai ele com outro.
Para ele é a morte, você concorda comigo? É como se estivesse roubando algo dele, a propriedade dele, ferindo o ego dele. Então ele vira um animal, ele quer matar, ele quer destruir. Mesmo que ele não ame mais a mulher dele. Mas mexeu na propriedade dele. Ele não admite. Então ele vira um animal, ele vira um bicho. É os crimes passionais, essas coisas, o cara fica louco. É o famoso chifre, o famoso corno. Agora, o homem, o filho homem, é a extensão do ego dele. Agora vamos pegar um menininho de 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. Então ele, né, chega pro papai dele assim, fala, papai, que, olha, comi minha namorada hoje. O pai fica alegre e feliz, mas esse filho é macho, esse puxou a mim, esse é dos meus, sai no boteco contando para todos os amigos de boteco dele, né, de futebol. Não, olha, o meu menino, garanhão, pega todas as meninas na escola. Você não tem noção, puxou a mim. Agora vamos ver a mesma cena da menininha de 16 anos chegando para o papai que dei hoje. É morte, é porrada em cima de porrada, expulsa de casa, e sai, não vai sair mais de castigo, me mata, porrada. Por que essa ação, essa reação diferenciada? Exatamente porque a menina, mulher, é a extensão da mulher, da mãe. O ego dele é de propriedade da filha. Ele sente como se a mãe tivesse traído ele, sabia? A mulher dele tivesse traído ele. Ele sente que a filha traiu. Inclusive, eu escrevi isso está escrito no meu livro, né, sobre relacionamento, essa cena, essa situação. Ok? Prestem atenção. Porque eu quero dizer para vocês como é que eu fiz uma pesquisa muito grande para escrever esse livro, fazer esse trabalho, né? Estudando psicologia, tudo. Aí uma menina, uma amiga minha, leu o livro, certo? E ela chegou assim para mim, falou assim, olha, eu vou confessar uma coisa com você está perfeitamente com razão, cara. Porque o dia que eu cheguei para o meu pai e falei que eu já tinha transado, que eu não era mais virgem, ele chorou na minha frente e disse assim, você me traiu. Olha a palavra que ele usou. Você me traiu. Vocês entenderam? Como se a filha estivesse traindo ele. Como se ele fosse propriedade. A filha, você percebeu que a filha passa a ser uma propriedade do pai? Extensiva, ela não pode transar, não pode, porque é como se a mulher dele tivesse traído. Então ele se sente traído. Então esses são os arquétipos psicológicos que uma família cria. Cria o poder sobre o outro, o domínio sobre o outro. Por isso que eu tenho uma famosa palestra, assim, liberte de seus pais. Para quem é filho. Porque o pai e a mãe vão exercer poder para o resto da vida. Se você não tiver um controle disso, não souber sair fora, você está escravo o resto da vida. Desse poder dominante sobre você. Tá? Agora eu pergunto para vocês. Tudo isso acontece dentro de uma casa. Dentro de um casamento. Por isso que o Osho disse que quando há esse poder sobre o outro, esse compromisso, essa cerca torna o casamento uma verdadeira prisão. Onde esta prisão faz com que em pouco tempo o verdadeiro amor acabe. Por isso o título da palestra, Casamento e a Morte do Amor. O amor não pode existir, não pode suportar essa condição. Aí o Osho vem com um discurso extremamente mais avançado, mais evoluído, que é o que eu vejo no mundo espiritual, é assim, quando eu viajo nos planos astrais, a gente sabe que os relacionamentos lá são assim, entre as pessoas mais evoluídas, porque esse é o relacionamento entre pessoas primitivas, vivendo instintos animais. E nós queremos evoluir na sociedade, nós queremos ensinar a nossa sociedade a dar saltos quânticos evolucionais. E o relacionamento tem que evoluir nesse processo também. Então, o verdadeiro amor só pode acontecer na liberdade. Vocês percebem que essa instituição casamento, ela é uma instituição criada num sistema ideológico, político e religioso, né? A partir do qual o indivíduo cria a propriedade. Né? Você vê que hoje em dia tem casamento, né? É comunhão de bens ou separação de bens? Você vai casar e assumir a propriedade do outro ou não vai assumir a propriedade do outro? Porque quando você se separar, aí eu tenho que dividir a propriedade e aí é briga. Você já percebeu que a maior encanha que acontece quando você separa, quem vai ficar com os bens? Quem vai ficar? E aquela briga, aquela confusão, não vou dar um tostão para você, você merece, você me traiu, certo? Não vou te dar um tostão.
Aí, aquele amor, aquela paixão vira ódio, vira guerra. Quem trabalha com advocacia em casos de vara de família sabe como é que é interessante tudo isso. Esses conflitos, essas brigas. Então, numa sociedade avançada, evoluída, duas pessoas só poderiam ficar juntas, sem casar, não precisa casar. Não cometam esse crime, vocês, não casem. Vocês podem viver eternamente juntas, sem casar. Casar é uma instituição, é uma estrutura criada. Vocês poderiam muito bem ser eternos namorados, ou seja, aquela situação de eternos namorados, sem estar presos, sem estar dentro da casa, sem casar, sem ser a propriedade do outro. Aí vocês vão entender que esse cara vai se esforçar a vida inteira para manter você, e você também, para não perdê-lo. Então é um esforço contínuo. Porém, contudo, todavia, a união só vai existir, presta bem atenção, quando houver amor. Quando o amor acabar, ou quando a paixão, vamos dizer assim, terminar, o tesão terminar, não há nada, absolutamente nada, que prenda um ao outro. Eles estão livres para seguir seu caminho, se apaixonar por outro, viver com o outro, continuar seu caminho, uma jornada. Porque vocês têm que entender que vocês encarnaram aqui na Terra para uma jornada. Nós estamos de passagem por este mundo. Nós não podemos possuir absolutamente nada, muito menos uma outra pessoa. Você tem que olhar que aquela alma é uma alma que está numa jornada, numa passagem. Ela é livre para viver a sua experiência. Você não pode possuir, nem dominar, nem querer rotular essa pessoa como sua. Até o termo que você usa, a palavra é muito forte. Ela é minha esposa. Ela é minha mulher. Até o pronome é possessivo. Quando alguém pergunta para mim, ô Laércio, ela é sua namorada? Eu falei, não, ela não é minha namorada. Ela é uma companheira. Esse é o termo que eu costumo usar. Porque eu não posso reforçar isso no meu psique. Entendeu? Ela é uma companheira de jornada. Mas essa jornada nós vamos caminhar juntos. Até o momento que haja uma integração, que essa caminhada é boa junto. Chega um momento que você ou ela quer seguir uma outra direção e você quer continuar na mesma. Por que isso não pode acontecer? Eu lembro claramente, né, o meu amigo Ivo, que está aqui, amigo há mais de 20 anos, no nosso próprio trabalho, né, Ivo? Quantas separações a gente não assistiu? Então tinha um casal que vinha só a mulher, não vinha o marido. Certo? Ela se encontrava no processo, se encontrava no caminho, mas o marido detestava aquilo. O que começa a acontecer? Ela se apaixona por alguém do caminho. Ela se apaixona por alguém do próprio espaço que estava ali. E o que acontece? Termina com o marido para ficar com esse outro que está na jornada dela, está no caminho que ela está curtindo. Ela encontra alguém, por exemplo, esotérica, que gosta de espiritualidade, que gosta de buscar isso aí, que é o caminho que ela está seguindo hoje, que ela quer viver hoje. Ela não quer viver com alguém que fica bloqueando ela, que impede ela de ir, que não pode, tem ciúmes. Ela não vai conseguir viver, ela vai querer liberdade, ela vai querer buscar, viver a sua essência e não a essência do outro. Então, caminhar a dois é caminhar enquanto há uma troca, enquanto há uma simbiose, porque união é troca. Enquanto não houver mais, não tem sentido ficar junto. É sofrimento, é angústia, é briga, é conflito, é uma guerra. E essa história que é karma, ele é minha magia, meu karma, isso é bobagem, isso é uma mentira. Inventaram isso para vocês se tornarem presas. O Lalá está aqui para libertar vocês. Nunca me convide para casamento, só para separação. Certo? Eu sou padrinho de separação, mas padrinho de casamento, nevermore. Gente, vocês não têm noção. Chega mulheres assim para mim, geralmente é mulher que toma atitude. O marido cornou ela umas 30 vezes, com uma de 20 anos, né? Aquela coisa toda, papapá, né? Aí ela chega assim, ai Laércio, você não tem uma oração, você não tem uma coisa, uma mágica para fazer meu marido voltar para mim? Eu olho para a cara e falo, deixa de ser corna, mulher. Acorda. Você quer trazer esse corno de volta para você ainda, essa merda de marido? Você que tem que se apaixonar por outro. Não ficar no pé desse cara que só está levando você à destruição total.
Na verdade você não gosta dele. Isso é uma mentira, você não ama ele, você está com dor de cotovelo por perder a posse, a propriedade. O verdadeiro amor liberta, o verdadeiro amor não prende. Deixa ele ir embora, deixa ele seguir o caminho dele, siga o teu. Encontre outro paixão, outro amor, vai viver. Para que ficar preso a paixão, a frustração, e não consigo me libertar dele, eu sou apaixonado por ele. Vá catar coquinho, vá capinar café que você melhora. Cura qualquer depressão. E quanta depressão não existe por causa do relacionamento afetivo, né? Dor de corno. É a pior que tem. Aí fica fazendo música sertaneja triste, né? Aí fica fazendo música de corno. E a gente tem que aguentar depois esses cornos fazendo essas músicas aí. Eu tô apaixonado, tô aguentando tudo. Essas coisas não dá pra aguentar depois. É uma frustração só, né? A música reflete o estado interno das pessoas, né? Por isso que as pessoas gostam, ficam loucas no ouvir. Porque tá vivendo a mesma neurose, a mesma doença. A gente tem que rir para não chorar. Tem que rir da situação. O jovem de 15 anos, ele não vai me entender, você tá entendendo? Ele não me entende, só me entende quem viveu. Quem passou pela experiência, quem sofreu, quem se separou, quem brigou, quem foi no cartório, e o filho, tudo sem encrenca toda aí. Agora aquele jovem, ele acha que o casamento dele vai ser perfeito, né? Vai dar tudo, alma gêmea dele. Coitado quem procura alma gêmea. Quem procura alma gêmea, esse é o mais frustrado de todos. Né? Aí tem o programa da Bandeirantes, né? Todo dia de manhã chama a hora do ronco, né? Então é muito engraçado, né? Só piada, só bobagem. Então o ronco tem esse pensamento do dia, né? Toca a musiquinha romântica lá, o pensamento do dia. Aí ele fala assim: vocês sabem qual que é a diferença que existe entre a esposa e a amante? Uns 30 quilos. Essas sátiras que começam a vir. Porque aquela velha história, vamos ser sinceros, nós estamos aqui conversando de uma forma sincera, objetiva e clara, nua. Nós estamos expondo o podre da humanidade, ok? A verdade, eu não gosto de falar mentira para as pessoas. Você tem um casal, a menina é linda, maravilhosa, casou, tem filho, ela vira um bucho. Porra, não há quem, o marido não vai ficar com aquela mulher, ele não vai ter tesão mais por ela, gente. O que atraiu ele, a paixão e o tesão, foi outros motivos. Tem uma música, né, de rock famosa, né? Esqueci o nome da banda. Não tenho culpa se você engordou, né? O meu negócio é rock and roll. O meu negócio é rock and roll. Deu um bico na mulher, foi tocar rock. A mulher que engordou, que mandou engordar. Já começa assim a música, né? A gente ri, mas é um problema. Imagine você na pele da mulher que engordou. É muito triste a situação. Ela vai entrar numa depressão. E a gente tem que ter uma forma espiritual de trabalhar isso. As pessoas precisam se libertar disso. Porque existe o seguinte: eu quero que vocês entendam, vocês mulheres que estão me ouvindo, homens também que engordam aquela puta barriga feia, que é a mulher que aguenta aquela puta barriga enchendo o saco, né? Fazendo gangorra ali na hora do sexo. Né? Aquela mulher que tem, mulher de gordo tem dois prazeres, né? Uma quando goza, outra quando ele sai de cima. Olha lá. E quando é puta tem o pagamento. 3. Mas isso é tudo piada pra gente dar risada, sabe? Mas na verdade, eu quero que vocês entendam o seguinte: não importa se você, a sua forma física, se você é feio, bonita, gorda, magra, tal, nada disso. Você tem que entender que sempre vocês vão encontrar alguém que goste de você. É só você não estar preso. O relacionamento afetivo é você tem que estar solto, você ser autêntica. O que eu quero dizer para vocês é que o amor, o verdadeiro estado de amor, ele não está no corpo nem na sexualidade. Vocês estão me entendendo? Puta, quem me conhece sabe que eu tenho uma companheira super bonita, modelo e manequim. Fala, mas por que ele vai gostar desse traste aqui? Vocês entendem? As mulheres e a paixão, ela surge, às vezes não pela questão sexual, pela beleza, mas pelo que a pessoa representa, pelo que ela é internamente, pelo que ela vibra.
Você tem que entender que se você vibra alegria, vibra felicidade, as pessoas vão adorar estar com você. Sabe? Se você vibra depressão, angústia, pô, ninguém quer ficar perto de você. Você pode ser até bonita, ninguém aguenta você. Quantas mulheres bonitas que eu conheço, cara, linda, você conversa com ela, fica um tempo, você quer ficar longe, mas vai sair de ferro, ou baixo astral, ou coisa ruim. Né? Você não quer saber de ficar perto dessa pessoa. Então tem pessoas, então vocês precisam entender daqui para frente, que a verdadeira sintonia afetiva é uma sintonia de valores, uma sintonia de ideias, sintonia de coisas. Por isso que hoje o fenômeno moderno é a internet. Por que o relacionamento está começando pela internet? Porque na internet o cara fala o que ele sente, ele se expressa. Aqui, na vida real, ele não conseguia, ele era muito tímido, ele não foi treinado a se expressar, ele sempre foi reprimido em casa, reprimido na escola, ele se sentia todo oprimido, ele era feio, pobre, não conseguia se expressar as suas ideias. Mas quando ele vai na internet, ele começa a conversar nas redes sociais, tal, o que acontece? É o fenômeno moderno. As pessoas se expressam e a pessoa conhece a outra como ela é, na sua intimidade, na sua essência. Então ela gosta dessa essência, do que ela representa. Olha, todas as minhas namoradas, e desculpe, eu fiz uma palavra minha namorada. Todas as namoradas, tiro minha. Todas as companheiras que caminharam junto comigo ao longo da minha vida, foram pessoas que chegaram a mim através do meu trabalho. Eram alunas minhas. Pessoas que me conheciam no meu trabalho, na minha escola, tal. Então, elas gostavam do que eu representava, das ideias, sabe? Do contexto das coisas. Primeiro elas iam atrás do contexto, da ideia que eu representava. Depois, com a convivência, elas acabavam gostando de estar comigo. Estar comigo. Aí as pessoas perguntam, Laércio, mas você se preocupa se ela te trair? Fala, claro que não. Ela é livre. Todos os relacionamentos são livres. Se eu ficar morrendo de ciúmes, doentio, eu já não sou mais o que eu represento. Eu tenho que representar essa coisa mais espiritual, essa coisa mais avançada. Eu não posso possuir ninguém. O dia que ela chegar assim para mim, olha, Laércio, eu quero partir para outra, conheci uma outra pessoa. Fala, perfeitamente livre. Você vai continuar sendo minha amiga. Tem um exemplo clássico disso. Eu tenho uma namorada, que nós ficamos 5 anos juntos. Tá? Nós nos separamos, ela se casou com uma outra pessoa, e os dois vêm nas minhas palestras, são meus amigos, a gente até viaja junto. Você acredita que a gente já saiu viajar junto? Na maior que o marido dela é gente fina pra caramba, uma pessoa muito amorosa, bondosa, inteligente, ela é muito doce, inteligente, e não tem ciúmes de mim. Porque eu fui namorado dela. Você está entendendo? É o que você representa. Eu não sou uma ameaça para ele. Você está entendendo? Nesse aspecto. Que existe o amor, existe o respeito, existe a coisa. Não vou. Sabe? Então isso é importante. Importante é você entender que você tem que respeitar o processo do outro. Agora vamos conversar de uma forma estritamente esotérica e espiritualista e avançada. Olhem para mim e percebam o seguinte. Você e o companheiro, qualquer alma que está aqui, são almas que desceram e encarnaram aqui para viver uma experiência. Tá? Todos nós estamos de passagem por esse planeta, viver uma experiência. Então, você tem a escolha. Você pode viver uma experiência doentia, você pode viver uma experiência afetiva amarga, sofrida, de posse, de poder, ou você pode fazer isso que eu estou tentando colocar para vocês. O verdadeiro relacionamento só existe quando há algo importante entre vocês dois. Há uma troca. Um preenche, ou seja, é a companhia do outro, é a companheira do outro. A partir do momento que chega um determinado momento da sua jornada, as dois, onde você percebe que ela precisa ir para uma outra direção, mesmo que você não queira, que você, esteja muito apaixonado, esteja muito preso a essa pessoa, o primeiro erro já é você prender. Porque veja bem, o que acontece? As pessoas depositam a sua realização e a sua felicidade no outro, fora de si. Isso significa deslocar o seu centro fora de você. E quando você desloca o seu centro fora de você, você não tem controle. Você perde o controle, você desaba. Por isso que você desaba quando alguém abandona você.
Porque você depositou a sua felicidade e realização no outro. Os grandes mestres ensinam, Deus está aqui em você. A verdadeira felicidade, o reino de Deus se encontra em você. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade se encontra aqui dentro. Nunca Jesus falou que a tua felicidade, a tua realização está na sua esposa, está no seu marido, está no outro, fora de você. Seria incoerente, né? Porque aí tem aquela pessoa que nasce tudo torta, defeituosa, e ela não consegue ter nenhum relacionamento afetivo aqui, não tem nem como. Então como é que ela vai ser feliz? Como é que ela vai conquistar essa... Seria injusto. Mas como ele coloca dentro de si mesmo, não é injusto, porque todo mundo pode partir para dentro, independente da sua aparência física, da sua condição financeira, das suas questões sociais. A verdade e a felicidade, a verdade está lá dentro. Então quando você sabe disso em termos espirituais, você jamais permite que o outro seja dono de você, ou que o outro controle você. Ambos têm que saber que estão livres na jornada afetiva e espiritual pela Terra. E a qualquer momento, essa pessoa tem que estar livre para seguir a sua jornada kármica. Porque, na verdade, os casais são encontros que as pessoas têm aqui para caminhar juntos, mas não para possuir o outro, nem ficar doente pelo outro. Trocar coisas, ok? E da mesma forma você tem que encarar o teu carro, ele não é sua propriedade, o teu carro é um objeto para te levar de um lugar para outro, mas não pode ser um objeto do teu ego, sabe? Não pode alguém riscar você querer matar o cara, não pode um gato subir em cima do seu carro você querer matar o gato. Poxa, vocês estão me entendendo? Porque riscou teu carro. Não, esquece esse objeto é uma máquina, cara, é um monte de pedra, é um monte de ferro velho, que vai apodrecer aí. A tua alma é a coisa mais importante nessa jornada cósmica. Tudo o resto são ferramentas para a gente trabalhar essa jornada. Um carro é uma ferramenta, uma casa é uma ferramenta, uma roupa é uma ferramenta. Tudo são ferramentas que vão facilitar a sua jornada. Só isso. O dia que você morrer, fica tudo aqui, você vai embora puro lá para cima. E quando você morrer, você vai sozinho lá para cima. Você deixa sua esposa, namorada, companheira, filho, tudo aqui. Ela não vai com você. Quando você fica doente, você vai sozinho para o hospital. Você não leva ninguém. A experiência é particular, é individual. Então por isso aprendam a não estabelecer nenhum vínculo permanente entre um e o outro. E o casamento destrói essa liberdade. O casamento mata essa liberdade cósmica da alma. Nós estamos falando agora, não de instituição falida de povos primitivos, nós estamos falando de conceitos avançados em termos da alma liberta. A alma tem que se sentir liberta para caminhar nessa jornada. E quando encontrar alguém para se relacionar, relacione, troque, apoie-se um ao outro, troquem carinho, troquem afeto, troquem a sexualidade. Isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Mas, livres. Ninguém tem nenhum compromisso com o outro. Quando um relacionamento acaba, não existe culpado. Porque todo mundo tem a mania, né? Você foi culpado no seu casamento acabar. Você é culpado. Ah, acabou, cara. Por que tem que ter culpado? Acabou. Eu não tenho mais sentimento por você. Por que eu sou culpado agora? Não existe culpados quando um relacionamento termina. Pega o meu livro de Tantra, ou esses 8 DVDs que eu tenho sobre relacionamentos afetivos, das minhas palestras. E eu tenho na internet também, você pode me pedir por e-mail, eu tenho um resumo que chama Manual do Relacionamento Afetivo. É o livro meu resumido em tópicos importantes que você precisa sempre se lembrar na hora de um relacionamento. E um dos mais importantes é esse. A tua felicidade não está no outro. Primeiro ponto. Se você for procurar sobre o lado do outro, ai, minha alma gêmea, quando eu encontrar eu vou ser feliz. Quando eu casar, então, aí que vou ser feliz e realizado. Se ferrou. Se você acreditar nisso, pode esquecer. Você está morto. Essa é uma mentira que enfiaram na sua cabeça, gente. É a famosa mentira dos contos de fadas. Ninguém contou a história da Branca de Neve 6 meses depois do casamento. Aquela briga no palácio, aquela encrenca, e o príncipe comendo a empregada do palácio, e aquela coisa, e a Branca de Neve toda feia, com o cabelo de bob na cabeça, acordando de manhã, aquele bafo de onça na cara do príncipe, o príncipe barrigudo, aquela coisa feia, aquele cavalo envelhecido, chama aquele cavalo branco bonito, aquele cavalo velho, pangaré. Ninguém conta a história 6 meses depois da separação da Branca de Neve.
A frustração da Branca de Neve. Aí a Bela Adormecida tinha que continuar adormecida. Fala, vou voltar a dormir, não, ninguém aguenta esse príncipe. Ô, louco. É aí que tá. Porque vocês foram influenciados, toda novela, no final acaba bem, todo mundo casa com todo mundo, né? Uma bobagem. Por isso que eu gosto de filme, aqueles filmes verdadeiros, quando o dinossauro come o mocinho mesmo. O dinossauro vai, mastiga o mocinho, e gospe o osso ainda. O que acontece, cara? A verdade é essa. O mocinho vai lá mata o dinossauro, porra. Que falta contra a natureza, né? O homem está cheio, tá um monte de homem, mas no dinossauro é um só, né? Se achar agora, quer que o dinossauro coma todo mundo. Nada de matar o dinossauro. Né? É porque nós vendemos essa imagem, a sociedade vendeu essa imagem do sexo. Nós não criamos essa verdade espiritual e cósmica na cabeça das pessoas. Mas é isso que eu estou tentando colocar para vocês. A partir do meu relacionamento espiritual com os mestres da luz, a gente vê que no plano espiritual existe relacionamento afetivo lá, viu, gente? Inclusive, um dos últimos DVD da minha coleção chama Sexo no Plano Astral. Oba, porque se quando eu morrer o bicho vai pegar ainda, vai. E vai pegar e feio o negócio. Portanto, as pessoas se relacionam afetivamente no mundo espiritual, no mundo astral. Mas, se você estiver no umbral, você vai se relacionar desse jeito. Agora, se você estiver lá no nosso lar, numa cidade mais de luz, mais de inteligência, o relacionamento vai ser diferente. Você não pode possuir as pessoas, a alma. Como você pode possuir a alma? Ela é minha. E olha, gente, eternamente minha. Casei aqui, depois da morte eu continuo esperando ela lá. Você não sabe quanto corno espiritual existe. Corno, eu sei, porque eu vejo, né? Igual o próprio filme Nosso Lar mostrou, né? O corno espiritual, claramente ali. Ele morreu, largou a esposa dele, na verdade. 5 anos depois ele volta, a esposa já está com o outro, está com o filho do outro, e ele vem com aquela cara de corno, minha mulher. Aí ele é obrigado a transcender esse sentimento e até a curar o ex, né? O marido da ex-mulher, né? Aí ele tem que transcender esse sentimento de posse, de propriedade da mulher. Ele estava achando que a mulher iria ficar lá no astral, esperando a mulher voltar para encontrar com ele lá no astral e ficar eternamente feliz para sempre. Né? Vai ser eternamente uns 10 felizes para sempre. Se a mulher tem uns 10 maridos que depois que ele morreu, ele vai ficar esperando o quê lá? Então tem essas coisas que vocês não pensam. E você acha que o seu marido morreu, ele vai estar lá esperando você, né? Com tanta espírita gostosa do outro lado. Né? Seu maridão vai ficar esperando você, a velhinha dele, voltar lá com aquele corpo velho, e ela cheia de mulher bonita. E ele se renova rapidamente no astral. No astral é o seguinte, vamos supor que eu morri com 80 anos. Esse corpo decadente. Quando eu chego lá, claro, os primeiros meses eu trago o reflexo dessa imagem física. Mas a partir do momento que eu vou acordando e evoluindo espiritual, esse meu corpo vai mudando, cara. Ele vai se tornar um cara de 20 anos, 25, 30, uma imagem bonita. Eu mudo a minha aparência, não vou ser um velho lá, eternamente um velho. Para com isso. E ainda os crentes, né, querem ressuscitar com o corpo ainda, né? No juízo final, ressuscitar com o corpo. Para com isso, cara. Para com isso. Sai fora da matéria. Desses conceitos. Então é isso. Os relacionamentos, o verdadeiro amor só pode acontecer na liberdade. Quando você liberta, você realmente ama. Vamos supor que eu realmente sou apaixonado por uma pessoa que está comigo, a minha companheira. E ela chega assim para mim e fala, olha, eu não me sinto melhor mais com você. Eu não estou bem com você. Eu estou sentindo uma vontade, uma paixão por outro. O que você acha? Mesmo que eu esteja extremamente ainda apaixonado por ela, eu tenho que ter a consciência de permitir que ela siga a jornada dela, siga o caminho dela e viva a liberdade dela e possa ser feliz num relacionamento ou outro, porque ela não está feliz com você. E as pessoas têm que ser sinceras, elas têm que conversar, têm que dizer o que sente. Aí a coisa é verdadeira, não é mentirosa. Porque o mais difícil é a pessoa ficar 2, ou 3, ou 4 anos com você, não gostando mais de você, não tendo tesão por você, aturando você e fingindo com você. Porque é uma mentira. O plano espiritual sabe que é uma mentira. Ele olha o seu coração. Você não consegue mentir para os espíritos. Os espíritos estão lendo o teu coração. Está lendo o que você realmente sente. Você não pode ser mentiroso. Entendeu? Então, você não pode ser mentiroso para com você mesmo. Então você precisa ter uma verdade para com você mesmo.
E, nesse meu manual de relacionamentos afetivos, eu ensino uma coisa. Você quer arrumar namorada? É muito fácil você arrumar uma namorada. É muito fácil. Primeira coisa que você tem que fazer, você não precisa ser bonito, nem paquerador. A única coisa que você precisa ser, primeira coisa, boa gente. Vibrar alegria. Você tem que estar vibrando alegria. Não é porque você está sozinho, você está depressivo, angustiado, pô, não tem mulher, não pega... Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Dê amor. Porque você tem que vibrar amor. Então você chega para as pessoas, não importa se é homem, se é mulher, se ela é feia, ou se ela é bonita, se ela é velha ou se ela é jovem. Aprenda a abraçar, aprenda a dar carinho, amor. E aprenda a falar isso. Puxa, eu gosto muito de você. Você não sabe o quanto que eu gosto de você. Fala isso para todo mundo. Vibre, mas com o coração isso. E às vezes tem uma menina que você tem até mais tesão, mais simpatia por ela. Abraça ela também, fala que você gosta dela. Mas não fala desejando pegar e comer ela naquele momento. E ter ela para você. E se apaixonar doentemente por ela, sem ela gostar de você. Isso é doença. Então, primeira coisa que você faz, espalhe amor. Espalhe. Espalhe. Para todo mundo. Diga que você gosta dessa, que você acha essa. Olha, eu te acho muito bonita, olha como eu te acho muito linda. Porque quando você chega com uma menina e fala assim, olha, puxa, eu te acho tão bonita, olha como você é bonita, dá um abraço nela. Mas não queira já ficar agarrando ela. Deixa, fala. Porque o dia que ela estiver sozinha e pensando, ela vai pensar, puxa, aquele cara, pô, ele é tão legal, puxa, ele gosta de mim. Quando ela sente que é amada, que por alguém, ela se sente muito bem. Então ela vai procurar você, vai colocar um carinho, vai te dar um abraço em você também diferente. Porque ela sente que você vibra esse amor. E ela vai querer ficar com você. Mesmo que seja às vezes por uma vez, por um mês, por um pouco tempo, mas você vai estar tocando, interagindo. E o seu papel como ser avançado é só vibrar amor, não posse, não poder sobre o outro. E quanto tempo vai durar essa relação? Não interessa. Isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o presente. Só o presente é importante. Porque as pessoas, elas chegam assim e falam, ai, puxa, olha, aquele namorado, eu vou sair com aquele menino, não sei, mas ele é pobre, será que vai dar certo? Será que a mãe dele vai gostar? Será que, mas ele, o trabalho dele, começa a arrumar 1000 problemas. Começa a pensar lá na frente. Lá na frente não existe, é o futuro. O presente é o que é importante. Curta o presente. Convive, você pode descobrir tanta coisa legal. E você pode descobrir também que aquela pessoa não é o que você quer. Aí você vai procurar outra. Abre-se para outra. Mas tudo claro, conversando, dizendo, vibrando esse amor. Vocês vão ver uma coisa muito legal. Quando você vibra amor, como você vai receber amor? Agora, se você vibrar depressão, você vai atrair essas pessoas doentes e depressivas. Se você for ciumento, você vai arrumar uma ciumenta. Né? Eu tenho uma outra palestra, né, o porquê dos ciúmes. E também eu posso dizer que os ciúmes é a morte do amor. Tá? Tem os ciúmes, o amor acabou. Por quê? Porque se torna uma prisão. Os ciúmes é a prisão. Você prende outra pessoa pelo poder. Matou o relacionamento. Então, eu quero que vocês entenderam por que, nesse contexto todo, a frase primeira do nosso palestra, casamento e a morte do amor, por causa desses processos, desses conceitos. Na sociedade moderna, vocês não precisam mais casar para conviverem. E o relacionamento mais moderno ainda é aquele que cada um está na sua casa. Quando cada um está na sua casa, o indivíduo é mais livre ainda. Porque quando vão morar junto, vamos morar junto, vamos ficar junto, pode. Mas novamente cai nesse contexto aqui, se você não ficar esperto. Se você não ficar esperto, você cai no mesmo teto, quem é dono da casa vai mandar, quem comprou a casa com o dinheiro vai mandar, porque não é de comum acordo, certo? E o dia que acaba o relacionamento, quem é que vai embora? Quem que sai da casa? Aí que tá. Quem que é dono da casa? Tem uma artista de cinema famosa de Hollywood, né, da década de 50, 60, ela falou assim, olha, eu me tornei uma boa dona de casa. Por quê? Os 5 casamentos que eu terminei, eu fiquei com a casa. E aquelas puta mansão de Hollywood. Né?
A declaração dela foi ótima. Me tornei uma boa dona de casa. Dos 5 relacionamentos que eu tive, na separação eu fiquei com a casa. É por aí, né? Então eu acho que esse tipo de relacionamento que você vê aí, né? Ah, me apaixono por um jogador de futebol, vai lá, tá apaixonando por quê? Que imagem? A hora que entra no relacionamento mesmo, tete a tete, pra valer os sentimentos, a convivência, explode no dia seguinte, cara. Acaba, fale. Né? E hoje, numa sociedade mais moderna, as mulheres não atuam o marido por muito tempo, não. As mulheres não são mais burras, não. Por isso que os casamentos acabam logo. E o homem também. Né? O homem também. Ok? Estamos conversados? Então, pensem com carinho nisso que a gente falou e refletindo novamente aquilo que a gente disse no começo. Não significa que você está casado agora 30, 40 anos, eu vou me separar porque o fim do mundo, o Laércio falou. Não. Encare o seu casamento dessa forma aqui, ó. Se você está casado agora, analise tudo que eu disse e olhe. Você está realmente livre para partir a qualquer momento, se for preciso? Ou você tem a instituição dizendo, estou casado, então não posso. Existe uma barreira. Você está livre ou não? Porque vocês podem ficar eternamente juntos nessa vida, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Certo? Você pode estar casado, uma boa. E levar esse relacionamento para frente. Certo? Uma boa. Vencer obstáculos e ter paixão, estar apaixonado pelo seu parceiro e parceiro por você. Pode acontecer? Pode. É via de regra? Não. É raro. Faz uma análise errada. Eu conheço casais que a mulher chegou para mim e falou, Laércio, o meu casamento acabou na minha lua de mel. Velho, assim claramente fala comigo. As pessoas vêm conversar comigo, por eu ser uma pessoa pública. De uma época que eu fazia atendimento, sabe? Aconselhamento espiritual, atendimento. 90% que entrava era pessoas frustradas no casamento ou na afetividade. E eu tinha que resolver isso. Né? Então, a única maneira que eu falava, eu não resolvo o casamento. Eu coloco as coisas como elas são. Você que decide o que você quer da sua vida. Eu não posso fazer uma mágica aqui, uma mandinga, sabe? Um despacho na encruzilhada para prender marido. Eu digo que os caras fazem isso, né? Isso é bobagem. Não, vou lá fazer né? Traz a roupa aqui, dá um nó, vamos prender o marido, prender casamento. Vai fundo que isso funciona. Vai, uma beleza, gasto dinheiro não, pai de santo. Para fazer isso, você está sendo enganado. Isso é uma mentira, uma verdade. Como você vai prender alguém que não gosta de você, cara? Para deixar de ser tonto. Por isso que eu falava para a mulher, eu falava isso, a mulher ficava assim, ai, mano, deixa de ser tonta. Seu marido não ama você, não gosta. Por que você quer ficar com alguém que não ama você, que não gosta de você, que está com outra? Mas eu amo ele. Porque você é tonta. Você ama ele porque você é burra. Os sentimentos, eles têm que transcender. Eles não podem transcender a consciência e a sua inteligência. Os homens e as mulheres hoje em dia, eles são avassalados por suas emoções fora de controle. Você não pode deixar suas emoções descontroladas tomarem conta de você. Por isso que ele dá tiro na cabeça, se suicida. Ele não me ama mais, vou me matar. Fio dele na barriga, puxa a boca. Não adianta, cara. Se você se suicidar por causa da tua mulher, você vai ser um corno espiritual que vai encher o saco do outro lado. Porque você vai continuar corno. O problema não vai ser resolvido. Você vai ser um espírito suicida corno. Tá? Não resolve. Não adianta se suicidar. Não adianta se descabelar. Sem ela eu não vivo. E vai continuar vivendo do outro lado sem ela. Certo? Pior, toma consciência, toma juízo, ser humano. Tem que tomar juízo. A vida não é do jeito que vocês imaginam que ela é. Ela é espiritual, ela é transcendental. Nós somos almas usando um corpo material, caminhando nessa terra. Ok? E a qualquer momento eu posso morrer, posso voltar. Como é que você pode me possuir? Posso morrer a qualquer momento, você não tem posse nenhuma, nem poder nenhum sobre mim. Então é ilusório qualquer tipo de poder que você quiser ter sobre mim. Ok? Pensem nisso com carinho, com amor. Tá? Aí vocês vão ver que nós vamos esvaziar as igrejas. Não vai ter mais casamento. Vê original, então casamento é original, não é uma piada, né? Aquela coisa, pomposidade. No dia seguinte, uma encrenca em casa.
Para com isso. Não precisa disso. Você só precisa estar amando, convivendo amorosamente. Tá? Aí vocês, de comum acordo, decidem o que vocês vão fazer de suas vidas. Vocês querem ficar juntos, querem morar juntos, querem ficar separados. Cada um encontra o melhor meio de estar juntas. Mas não existe nenhuma obrigação sociocultural e econômica, porque o casamento é uma instituição econômica, né? Uma obrigação econômica, social. Aí você pergunta, e os filhos, Laércio? O que eu vou fazer com os filhos? Você vai fazer com os filhos a mesma coisa que você fez quando você se separou do casamento, porque não adianta estar casado, o filho vai encher o saco do mesmo jeito. Vai atrapalhar a relação do mesmo jeito. Ou não. Mas numa separação, tanto faz você estar casado ou não, o filho está ali, né? Não importa. Se você for um indivíduo de bom senso, harmoniosamente, um espírito avançado e equilibrado, né, você vai cuidar dessa criança e desse filho da mesma forma como qualquer. Né? Então, na verdade, basicamente, essas são as ideias, as informações que a gente gostaria de deixar com vocês. Vocês vão raciocinar, meditar em casa e vão entender porque o verdadeiro amor só pode acontecer na liberdade, quando estão totalmente livres para viver, para seguir a jornada, seguir o seu caminho. Ok? Então é isso aí. Namastê, muita paz e até um próximo encontro.